se possa explorar, não é? A pessoa em si, ela pode trabalhar, mesmo não tendo nada, nenhum material, ela pode trabalhar. Eu, por exemplo, também faço trabalho de mestre de cerimônia, passo a publicidade, onde eu não uso absolutamente nada, é só a minha voz. Chego ali, apresento isso, apresento aquilo e estou... MC, mestre de cerimônia, quando precisarem já sabem. Obrigado. O nosso convidado, ele tem vontade de trabalhar, ele trabalha, ele tem vontade de trabalhar e quando precisarem de um mestre de cerimónias, estejam à vontade. Obrigado, obrigado. Então, essas pessoas, nós temos nos deparado com muitas delas a pedir e eu pergunto-me, bom, eu sou pessoa com deficiência, vou à luta, procuro, não é, conseguir alguma coisa, porque, olha, o país é feito com todos nós. O país é feito com todos nós, pessoas com deficiências e pessoas não deficientes. Então, se essa pessoa está fisicamente completa e simplesmente se limita em pedir e não ir atrás, não acreditar, não procurar produzir para desenvolver não só a sua família, a sua vida própria, mas também o país, então eu fico assim. E, aliás, eu nesse lado eu sou um bocadinho rigoroso. Eu não dou mesmo nada a essas pessoas, porque eu acho que eu estaria a incentivar a preguiça dessas pessoas, estaria a incentivar a não produção e, aliás, não só nessas pessoas, como também as pessoas com deficiência, porque eu sempre que passo, encontro uma pessoa com deficiência a pedir, eu procuro parar e ter uma conversa para perceber o porquê que essa pessoa está a pedir. Se ele me dizer assim, não, é que eu não consigo fazer nada, eu digo, olha, eu também não consigo fazer nada, também sou deficiente como você, mas eu vou à luta, eu consigo, eu posso conseguir um mil kwanzas, 2.000, mas alguma coisa é meu. E não mas espero... as pessoas com quem se depara, que tipo de deficiência têm? E que olha e que sente que elas são capazes de fazer alguma coisa no campo de trabalho? Olha, o cego consegue fazer muito. A título disso, Sayovo nos mostrou. Não é? É um atleta nosso que trouxe muitas medalhas de ouro para o país, mesmo sendo cego. Então, ele explorou o quê? Os seus pés, explorou a sua mente, não é? É aquilo que eu disse já aqui atrás. E falando até em Sayovo, aproveito a oportunidade também de falar dos nossos campeões. Trouxeram-nos aqui a Taça de África e a Taça do Mundo, não é? Falo da Seleção Paralímpica de Futebol com muletas, no caso. Então, são indicadores de que não há deficiência que nos possa limitar, não é? Apesar de que algumas são mais graduadas que as outras, compreendemos, mas é aquilo que eu disse atrás. Se eu não puder trabalhar com as mãos, nem com as pernas, eu posso usar a minha mente. Mas na via pública encontramos pessoas cadeirantes sem cadeira, encontramos algumas pessoas que precisam de muletas sem muletas. Existem pessoas também que foram amputadas o braço, têm outro, mas que lá estão a fazer o pedido. Sim. Sente que já existe aí um ciclo vicioso ou a realidade de vida leva realmente a essa situação? Olha, a vez que eu estive cá, eu abordei esse tema de uma forma assim, muito real, e quando daqui eu saí, muitas pessoas me compreenderam mal. Disseram que não, tudo que você ali falou não correspondia com a verdade. Uma pergunta que eu gostava de deixar no ar, no caso respondendo a pergunta, não é? Apesar de que pergunta não se responde com pergunta, é qual seria a deficiência, no caso, que levaria a pessoa a não poder trabalhar? Por exemplo, acredito eu que não existe. É uma pena que, deixa-me só desenvolver rapidinho, é uma pena que o nosso país ainda não tem mecanismos suficientes para inserção das pessoas com deficiência nas suas respectivas áreas. Mas toda deficiência é e deve ser bem aproveitada e explorada para que essa pessoa consiga fazer alguma coisa. Por exemplo, eu sou cego, não é? Se eu puder trabalhar como estivador, deslocando esta garrafa d'água daqui para aqui, eu consigo ligar duas pessoas que, no caso, estejam distantes, duas pessoas que sejam amputadas dos dois pés, não é? No caso, o pé direito e o pé esquerdo. Essa pessoa não pode sair e vir toda hora. Então, eu sendo cego, eu sou pego, consigo fazer ou deslocar como estivador, dar numa pessoa. E se no caso não ter um braço e só tiver o outro, eu posso trabalhar com o braço que eu tiver. Aliás, tenho um amigo, Silva Bacelar, passa publicidade, é amputado do braço, mas é barbeiro e corta muitíssimo bem. Então, não justifica ser barbeiro, ele só tem um braço. Para não falar do meu amigo Miguel Vintém, não é ele que é DJ, também ele
não consigo descrevê-lo assim, mas ele nasceu, não é, com uma formação congênita, é muito pequenininho, não é? Mas ele tem os braços também meio limitados e com certa limitação, não é, para poder pegar as coisas, mas ele é um DJ e toca muito bem. E eu não consigo ver deficiência que limite a pessoa a não poder fazer nada. A única coisa que eu talvez aconselharia... Existem aqueles deficientes acamados, esses já são totalmente limitados. Sim, estes na verdade, pronto, esse entende-se. Na verdade, vamos tentar resumir. A pior deficiência da pessoa está na mente. Está na mente e hoje compreendemos que até o autismo, que era visto como uma deficiência, um bicho de sete cabeças, desculpa aqui a expressão, não é? Até um autista hoje consegue fazer alguma coisa. Por quê? Porque a pessoa que sofre de autismo também era tido como uma pessoa com deficiência que não poderia fazer nada, mas hoje há quem consegue tocar um piano, consegue tocar uma guitarra, consegue fazer alguma coisa. Então, nós, as pessoas com deficiência, podemos fazer tudo que as pessoas fisicamente completas também conseguem fazer ou podem fazer. Para se chegar a uma mente tão positiva, uma mente tão criativa e uma mente tão otimista diante de uma sociedade a que vivemos, é importante que esta informação seja dada desde criança. Então, na segunda parte do nosso programa, nós vamos tentar perceber em que altura da vida se deve ter essa tomada de consciência em relação à deficiência e também a forma de estar na vida. A altura agora é para fazermos um curtíssimo intervalo. Ora viva, estamos de volta para a segunda parte do nosso e vosso programa Covid-19, Prevenção Somos Todos Nós. Estamos todos a nos debatermos com a questão da Covid-19 já há cerca de 2 anos e é importante que redobremos sempre as medidas preventivas contra esta pandemia. Fazer o uso correto das máscaras, fazer a desinfecção das mãos com álcool em gel. Vamos cumprir o distanciamento social, embora atualmente haja alguma atualização da forma de interação na sociedade e também no campo de trabalho, mas não nos podemos desleixar. Não podemos olhar para a pandemia como algo que só acontece aos outros. Devemos ter maior preocupação sempre e cumprirmos todas as medidas. O tema de hoje é a inclusão de pessoas com deficiência em tempos de Covid. O nosso convidado de hoje é o Albino. Ele já está connosco desde a primeira parte do nosso programa e sempre a abordar naquilo que melhor se pode fazer para as pessoas com deficiência. Ele, para além de ativista, é membro da Associação Nacional de Deficientes Angolanos e muito está a contribuir para este tema. Na primeira parte do nosso programa falámos sobre as questões de trabalho, que sim, que as pessoas com deficiência têm direito à empregabilidade. Mas avizinha-se agora o novo ano académico. Vão agora começar as aulas e, como se diz, é de pequeno que se torce o pepino. E é desde criança que as crianças devem aprender a forma de estar na vida, como proceder. E vamos falar especificamente sobre as crianças com deficiência. Como é que elas devem estar no campo académico? Como é que elas devem se posicionar agora que as aulas vão começar, sobretudo aquelas que vão à escola pela primeira vez? Ok, muito obrigado, desculpa. As crianças, na verdade, devem posicionar-se de uma forma a não excluir-se primeiro. Até, na verdade, o apelo iria mais para os pais, não é? Porque acabamos encontrando barreiras que é por parte dos pais. Porque os pais acabam pensando assim, olha, o meu filho é pessoa com deficiência, então se eu levá-lo à escola pode ser que vai sofrer uma certa discriminação, então isso vai deixá-lo um bocadinho cabisbaixo. Então é melhor não, vamos esperar crescer um pouco mais, até atingir uma certa idade que ele consiga defender-se por si próprio. Então acabam não matriculando a criança. Uma vez que avizinha-se já o novo ano acadêmico, é já setembro, não é? É um mês vizinho, desculpa. Eu aconselharia os pais a fazerem a matrícula das crianças com deficiência, no caso, e também, primeiramente, inspecionar se o colégio ou a escola tem a acessibilidade para
essas crianças. Porque constitui um dos principais problemas e também preocupações. Exatamente. E, bom, se não for, aproveitaria já agora dizer que a ANDA está com uma campanha de apadrinhamento de crianças com deficiência, onde qualquer cidadão pode apadrinhar uma criança, e uma vez que avizinha-se já o mês de setembro, que será o mês da abertura do novo ano acadêmico, não é, se o meu amigo ali em casa quiser apadrinhar uma criança, não é, com deficiência, pode, no caso, para poder acompanhá-la também nessas questões acadêmicas e não só. E nós estamos abertos a partir do site da ANDA, não é, que é ANDA Angola, tudo em minúsculo, andangola.org. E se permitir, no caso, agora já assim rapidinho, eu poderia deixar o número, no caso, para o apadrinhamento 13 47 e 27. Repito assim rapidinho, que é o 935 13 47 e 27. Então, podes apadrinhar uma criança e acompanhá-la em paralelo ao pai, não é? Para, então, as questões acadêmicas desta criança. Eu gostaria que repetisses mais o número. Vou sim. Obrigado pela amabilidade. É o 935 13 47 27. Okay. De igual modo, eu também gostaria que reforçasses ainda mais a mensagem a ser passada às crianças. Sim. E também há alguns adultos que se privaram do ensino académico por conta da autoexclusão e também de algum estigma da própria sociedade. Sim, olha, uma resposta muito rápida é, por exemplo, a presença, não é? Da nossa apresentadora aqui. Há quem diz que não, opa, ela está ali porque, sei lá, Deus abençoou. Ok, Deus abençoou, mas ela precisa, primeiramente, uma formação acadêmica, se calhar uma formação profissional, primeiramente preparar-se para a vida e depois usufruir dessa preparação. Então, nós queremos aconselhar os pais a levarem as crianças com deficiência à escola e também incentivar as pessoas não deficientes, porque estamos a falar da pessoa com deficiência, mas podemos podemos falar de um modo geral, não é? Todos nós devemos colocar-nos ou sermos pessoas formadas, porque o país precisa de nós. E é claro, o país precisa de pessoas formadas para, então, poderem responder aos desafios que este mesmo país vai nos colocando dia após dia. Então, é sempre importante que os pais incentivem as crianças a irem à escola, coloquem as crianças, façam a matrícula, façam a reconfirmação das matrículas e também incentivem aquelas crianças ou aqueles jovens que simplesmente querem ficar em casa colados ao comando e não querer estudar, porque amanhã o país vai precisar dele e o país não vai precisar só de pessoas que passam a vida a jogar PlayStation, mas passa a felicidade também de pessoas formadas para poderem formar outras pessoas e responder aos desafios do país. É importante que se esteja preparado para quando a oportunidade aparecer não se ficar aí atrapalhado. Exatamente. Mas por falar em estar atrapalhado, há quem reclame do sedentarismo por conta da Covid-19, muito tempo em casa, sem muito o que fazer. Os deficientes podem ser inseridos no desporto, na cultura? Como é que está a vossa associação quanto à inserção dessas pessoas nessas diferentes áreas? Bom, a nossa associação quanto à inserção dessas pessoas está boa. Está boa porque nós temos na associação pessoas muito talentosas. Nós temos músicos, temos poetas, temos escritores, temos, agora vejamos, uma vasta gama de talentos que nós temos na associação e não só. Mais uma vez eu repito, a ANDA, no caso, é uma das primeiras associações, não é? Ligadas à pessoa com deficiência em Angola, mas há tantas outras também. E nestas outras também há várias pessoas com deficiências ligadas a várias áreas, tanto da cultura como do desporto. Não é? E então, a Covid-19 nos remete a ficar em casa, mas devemos também praticar o desporto, devemos praticar o desporto. Por exemplo, eu posso ser um jogador de futebol como Leta, no caso já o sou. Eu acho que eu sou tudo, né? Eu acho que eu tenho assim um espíritozinho
de biscateiro, de faz tudo, ok. Então, as pessoas com deficiência devem procurar também praticar o desporto. Tem que ser. Uma vez que nós somos campeões do mundo e de África e queremos manter esse legado, não é, para que o nosso país continue sempre no pódio dessas competições. A baixa autoestima, a criação de barreira por parte de alguns familiares no que tange a relacionamentos amorosos, ainda é algo muito visível, muito presente na vida dos deficientes? É algo muito, mas muito presente, muito patente, o que é muito mau, porque eu vivi essa realidade e é uma história que eu não gosto muito de contar, mas vivi essa realidade porque eu fui barrado, não é? Fui barrado por ser casa, apresento a Luquenha, no caso a minha mãe, não é? Vamos tentar encenar. Eu chego, mãe, bom dia, boa tarde. Apresento a Minga, um nome fictício, apresento a Minga, ela é a minha namorada e a Minga é cadeirante. E logo a mãe vai olhar para ela, tá tudo bem, filha, seja bem-vinda. Ok, e logo chama o filho num cantinho, no caso o pé direito, ei filho, tua namorada sério? E tinha que ser mesmo essa pessoa? Não, mãe, eu... Não, filho, por favor, não faz isso. Ela é pessoa com deficiência e depois como é que ela vai carretar água, como é que ela vai conseguir amamentar, como é que ela vai manter o lar em condição. Não, filho, por favor, se você ama, tudo bem, concordo, ninguém manda no coração, mas é assim, tu ficas com ela sem o meu consentimento. Aliás, quando tu fores fazer os deveres, faça o favor de ir sozinho, porque eu não irei. Isso então, é uma realidade que acontece. Acontece e muito, e nós queremos, não é, passar a informação que como não é bem assim. Como é que nós podemos mudar essa realidade? Como é que nós podemos mudar a mente das pessoas? Como é que nós podemos fazer com que pessoas normais permitam que pessoas com deficiência sejam felizes com pessoas normais? Porque, no fundo, somos todos normais. Exato. Desde que o nosso sistema cognitivo funcione, desde que estejamos dentro das nossas faculdades mentais. Sim. Por que é que outras pessoas têm que escolher por nós? Olha, eu começaria por responder essa pergunta dando um exemplo na primeira pessoa, falando de mim mesmo. Eu no mês passado, não, este mês de agosto, ok, mês passado sim, eu fiz 6 anos de casado. Parabéns! Obrigado. Eu estou casado há 6 anos, 2 filhos bonitos, Naftali, Benjamin, já agora um Chico Coração, a minha esposa. Dizer que as pessoas com deficiência, primeiramente, devem lutar por si. Ok, encontrou uma barreira, vai lutando. E se ver que não consegue, então procure pessoas que podem ajudar. Eu, por exemplo, estou disponível a ajudar essas pessoas. Como? Porque nós encontramos pai, mãe, tios que dizem, não, tu não podes ficar com ela ou com ele por ser pessoa com deficiência. A pergunta é, não é uma pessoa normal? É. A Luquenha acabou de afirmar que somos todos normais. Ok. Há quem olhou para mim e disse assim, olha, por ser pessoa com deficiência, essa pessoa pode não amanhã conseguir dar continuidade da geração. Ou seja, pode não talvez conseguir gerar filhos. E então é melhor não. Mas eu já acabei de dizer que eu tenho 2 filhos muito bonitos, Naftali e Benjamin. Ok, não era necessário, mas falei, pronto. Tenho uma família constituída e sou pessoa com deficiência. Mas se calhar a passar pela rua e já alguém uma vez no táxi ou no autocarro, a jovem olhou para o meu dedo esquerdo e disse, jovem, isso é aliança? Eu disse, é claro que é. És casado só? Eu perguntei, por quê? Disse, não, nada. Eu disse, ok, você perguntou por eu ser pessoa com deficiência e achavas que não poderia ser casado. Ai, jovem, na verdade era mesmo ali onde eu estive a pensar, disse, ok, mas eu sou casado e tenho uma família, assim como outras pessoas podem também. E o amigo meu que eu acabei de falar atrás, o Miguel Vintém, ele é uma pessoa com deficiência, é um cadeirante. E também acabou constituindo família com uma outra cadeirante. Não necessariamente por ter sido, talvez, barrado por algum caso, mas porque essas pessoas se amaram, não é? Gostaram-se uma da outra e são 2 pessoas com deficiência, constituíram família, mas o meu conselho é, não criem barreiras quando o coração realmente fala mais alto, porque o estado físico não pode condicionar o amor das pessoas. Desde que estejamos todos em plenas nossas faculdades mentais, Exato. Desde que tenhamos noção do que é certo e errado, Sim. Desde que tenhamos a capacidade de aprender e reconhecermos os nossos erros, somos pessoas normais. Bem,
É importante também nessa altura que se tenha um acompanhamento psicológico. Eu não sei se a vossa associação presta se existe essa partilha de profissionalismo com algumas pessoas, alguns profissionais da saúde, de forma a dar suporte. Será que existe esse acompanhamento psicológico? Olha, nós na verdade temos vários parceiros e há essa possibilidade sim, porque há aquelas pessoas que precisam de um acompanhamento psicológico. Na verdade, muitos de nós precisamos deste acompanhamento psicológico. Por quê? Porque a pessoa com deficiência, muitas das vezes, é uma pessoa, como eu diria, cabisbaixa, pessoa que não se acredita, não é logo na primeira instância, mas algumas pessoas não conseguem por si só transpor essa barreira e é necessário que haja um acompanhamento profissional. Então, acompanhamento desse profissional que um acompanhamento psicológico acaba sendo necessário. E a nossa associação, e não só, tem tido cuidado de quando em vez acompanhar pessoas, no caso que for necessário terem um acompanhamento psicológico, de formas a levantar o estado emocional e psicólogo dessa pessoa. Vamos então perceber que essa situação é uma situação diária, não só em Angola, mas em todas as sociedades. É uma realidade que se vive e que merece a atenção de todos, desde a inclusão às pessoas no setor da saúde, académico, profissional e também a criação de mais áreas de lazer, mesmo nas áreas de restauração, há alguma limitação, como comentamos há pouco tempo. É algo que vocês querem continuar a olhar enquanto associação ou é algo que vocês pretendem divulgar a nível nacional? Bom, nós pretendemos divulgar a nível nacional. Não é? Porque a nossa luta é constante, a nossa luta é diária, a nossa luta é, na verdade, em prol da inclusão da pessoa com deficiência em todas as áreas. Há uma situação que chamou minha atenção. Há tempos houve uma foto nas redes sociais de um humorista, acho ser o Tigre Chieta, ele que esteve com uma jovem deficiente e esta jovem era ou é segurança de uma instituição hoteleira e por coincidência, não é, a jovem é cadeirante e logo que eu vi aquela foto na rede social disse uau, ela é uma batalhadora, porque mesmo sendo pessoa com deficiência e sendo cadeirante, ainda assim exerce uma função que muita gente fisicamente completa não se atreveria a exercer, no caso ser uma segurança. E ela estava ali totalmente uniformizada, de formas a manter a ordem e a tranquilidade naquela instituição. E eu fiquei feliz por isso, porque nós podemos trabalhar, podemos contribuir para o desenvolvimento do país em todas as áreas que formos, no caso, solicitado, ou necessário em todas as áreas nas quais podemos ajudar. Vamos agora fazer a atualização de novos dados da Covid-19. Não vamos até o CIAB, mas a informação chega até nós aqui no espaço Covid-19. Prevenção somos todos nós. Foram registados mais 143 novos casos, 96 recuperados e 4 óbitos. É caso para dizer que devemos se manter e redobrar as medidas de biossegurança face à Covid-19. Em tempos de pandemia, é extremamente importante. Meu convidado, na altura que veio por aqui, no ano passado, os números não apontavam assim tão altos. Fica surpreso quando diariamente os números aumentam, não só de novos casos, como também de mortes, mas ainda bem que temos recuperados. Sim. Bom, os números não eram assim tão altos, porque acredito que a forma de propagação do vírus era um bocadinho mais limitada, ou seja, o confinamento também até certo ponto ajudou, porque muita gente estava em casa a cumprir rigorosamente com as medidas de segurança contra a Covid-19.
Ou seja, ao longo do tempo, as pessoas acabaram caindo no conformismo, acabaram ficando já acostumadas com a Covid-19 e prontos, acabamos nos familiarizando mais com o novo normal e esquecemos-nos que a Covid ainda está ali. Então, hoje por hoje, há muita gente que já não quer usar a máscara na via pública, há quem já não quer andar com uma garrafinha de álcool em gel para poder desinfetar as mãos, há quem não respeita o distanciamento físico e isso acaba contribuindo para estes números altíssimos da Covid-19. Bom, agradecemos a Deus, não é, ao Ministério da Saúde pelas lutas, não é, pelos números dos recuperados, mas lamentamos imenso e aqui já vai a nossa palavra de apreço, os nossos pésames para então aqueles casos que foram a óbito. Não é isso que nós queremos, porque a nossa luta é constante contra a Covid-19. Então, a razão da existência desse programa para que possamos todos nós lutar contra este mal que enferma Angola e o mundo. Então, dizer que a luta é de todos contra a Covid-19 e não devemos, no caso, cruzar os braços, porque devemos lutar com tudo que temos para então vermos este mal a deixar o nosso país e o mundo, porque é isso que todos nós queremos. Albino Chiliva, só posso dizer obrigada pela sua participação no nosso programa. Muito obrigado. Bom regresso a casa e esperamos contar consigo em próximas edições aqui do Espaço Covid. Ok, muito obrigado. Mandar um abraço para toda a pessoa com deficiência e a todos que conhecem o Albino, o Pé Direito. Um abração para todos, não dá para dizer nome por nome, não sairemos daqui hoje. Então, que Deus abençoe Angola e que Deus abençoe a todos. É hora de dizermos adeus, mas antes disso vamos ficar com música de Yeye e também Bonga.